paz do Senhor Jesus, meus irmãos, amém? Mais um domingo estamos aqui, amém? Com este propósito de trazer para você o ensinamento que edifique a tua fé, a tua vida espiritual, amém? E hoje nós estaremos falando sobre este tema, obediência, amém? É um tema que é convidativo, nós sabemos quanto que é difícil o ser humano ser sujeito e submisso às leis de Deus, aos mandamentos, à vontade de Deus, e não somente isso, mas também as lideranças, seja elas espirituais ou seja elas humanas. Porém, nesta manhã nós iremos entender o valor e a importância e a parte negativa da desobediência. Então, ei querido, vem comigo, assiste até o final e você vai ser edificado. Você de antemão a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e deixar o seu like, amém? Para que nós venhamos aí te passar todas as nossas notificações, amém? Irmãos, hoje o tema, como nós já falamos, amém? É sobre obediência. Então te convido a você estar lendo comigo a palavra do Senhor, uma palavra conhecida que está em 1 Samuel, que vai falar sobre a história de Saul, aonde o Senhor ele vai chamar a atenção de Saul por causa da sua desobediência. Então, em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 10, o título é Deus manda Samuel repreender Saul. Versículo 10, então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã. E anunciou-se a Samuel dizendo, já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então fez a volta e passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse, bendito seja tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Então disse Samuel, que balido, pois, de ovelhas, e é este nos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço. E disse Saul, de Amaleque as trouxe, porque o povo perdoou a melhor das ovelhas e das vacas para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul, espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse-lhe, fala. E disse Samuel, porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E eu te enviei o Senhor a este caminho e disse, vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles, porque, pois, não deste ouvido à voz do Senhor, antes voastes ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel, antes dei ouvido à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, o rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente, mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor
teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que obedecer a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Amém? Irmãos, a primeira coisa, quando nós falamos a respeito de obediência, precisamos entender que um detalhe importante: a obediência não simplesmente se caracteriza quando eu obedeço aquilo que eu quero, mas é caracterizado principalmente quando eu não quero, mas eu obedeço. Porque se você obedece só aquilo que você quer, só o que faz parte da tua vontade, independente dependente daquilo que alguém esteja te pedindo, então isso já não é obediência. Você já está fazendo aquilo que faz parte da tua vontade. Mas obedecer é aquilo que, mesmo que você não queira, mas você faz para poder estar submissa ou submisso, sobre aquela ordenança que lhe foi, te dado. Amém? Então, já de antemão, tem esse detalhe. Aqui nós vemos uma história de Saul, que ele desobedeceu a Deus, e nós já vemos aqui uma das coisas interessantes. Samuel vai dizer que para Deus melhor obedecer do que sacrificar. Sacrificar, como aqui no literal, realmente era a morte daqueles animais como oferenda, como oferta a Deus. Então, aqui literalmente é, animais, aquele sacrifício do Antigo Testamento. Porém, trazendo para o dia de hoje, esse sacrifício são pessoas que às vezes se sacrificam, abrem mão, entre aspas, de algumas coisas só para o seu bel prazer, só para poder dizer de alguma forma que está fazendo a vontade de Deus. E muitas das vezes as atitudes que essa pessoa está tendo não está sendo conivente realmente com a palavra. A palavra de Deus é a carta magna. A palavra de Deus é o nosso manual. Então, independente que a pessoa esteja sacrificando, se ela não estiver obedecendo, nada disso adianta. Até porque a Bíblia é feita de hierarquias, de prioridades. Ou seja, tem coisas que é de Deus, mas não é maior do que uma outra coisa que também é de Deus. Amém? Vou te dar um exemplo. Se nós temos um pastor, amém? E ele nos dá uma ordem, E esta ordem é descumprida, Só para você fazer uma outra obra que às vezes aos teus olhos é até de Deus, mas é reprovada pela tua liderança, pelo teu pastor. Então não adianta fazer aquela obra se você está descumprindo uma outra ordenança. Amém? O exemplo, dentro daquilo que nós estamos falando, é como alguém que quer ir ao monte num dia de culto, de santa ceia, de doutrina, de escola dominical, perde um compromisso. E a ordem do pastor está de acordo com a Bíblia para que os membros possam estar presentes nesses eventos fundamentais. E talvez este membro vai falar que, para ele, ele está obedecendo a Deus, porque de alguma forma ele acha que Deus mandou ele ir ao monte. Mas Deus não se contradiz. Amém? A palavra de Deus, ela é harmoniosa. Então, quanta gente sacrificando, achando que está obedecendo. Amém? Então, o exemplo, tem pessoas que querem passar o dia todo dentro da igreja, mulheres, às vezes, insensatas, amém? Que não entendem esta visão da palavra. E aí chega em casa, o marido está atribulado, e ela vai dizer que é o diabo se levantando dentro da casa dela.
mas na verdade a falta de sabedoria desta pessoa que quis passar o dia todo na igreja, o marido com fome, os filhos, chegou do trabalho, coisas para fazer, esquecendo que a própria Bíblia tem a sua ordenança. Quem é casado, cuide das coisas de casado, como agradar o seu esposo, e não tem que ficar esse tempo todo dentro de uma igreja. Pode até fazer a obra com condições, né, com a concordância do esposo, tendo essa questão de cuidar primeiro da casa, deixar bem organizado e fazer o que tem que fazer na obra do Senhor. Então, são esses detalhes que a gente às vezes vê pessoas errando, né? Então, esse detalhe, irmãos, é uma coisa interessante, é melhor obedecer do que sacrificar, amém? Detalhe. O outro detalhe é a questão aqui, que vai dizer que a rebelião é como uma obra de feitiçaria. A feitiçaria é o quê? É essa obra de ocultismo ligada a um relacionamento, a contato com espíritos malignos, né? Então, alguém que é rebelde é conhecido como esse bruxo, como uma bruxa, como um feiticeiro, amém? Que está sendo, né, influenciado, ligado, está sendo conduzido por espírito maligno. Então, alguém que está caindo nesse erro de rebeldia, de rebelião, não tem como dizer que é Deus, né? Você está endemoniado, sendo influenciado por demônios, amém? Não tem como ter outro discernimento em cima disso. Então, cuidado, vigie, né? Repreende esse espírito maligno na tua vida, amém? A outra coisa, né? A Bíblia vai mostrar que o primeiro rebelde, né, está em Isaías, né, se não me engano, me perdoa, Isaías 14 e Ezequiel 28 vai falar sobre Lúcifer, né, esse anjo decaído, esse anjo, né, de luz que servia diante de Deus. Ele colocou no coração de ser maior do que Deus, né? Ele colocou no coração de ser a mais, e foi uma rebelião. Então realmente se concretiza que realmente, né, essa pessoa que está de forma rebelde está sendo direcionada por espírito maligno, amém? Né, para a gente estar indo para alguns pontos finais, em Deuteronômio 28 vai dizer sobre as bênçãos, né? As bênçãos de Deus, as bênçãos, a lei das bênçãos e das maldições. E vai dizer que aquele que ouvir a voz do Senhor, esse será abençoado, né? Abençoado no campo, na cidade, ao entrar, ao sair. E aquele que desobedecer vai ser amaldiçoado. Então, né, a Bíblia está aí como uma regra de fé e conduta, mas que deixa ao homem a opção de escolha, né? Você tem esse livre-arbítrio de poder ou se submeter a Deus, que é obedecer, ou agir de uma forma, né, individual, pessoal, amém? Impulsiva. E desta forma ser amaldiçoado. Não que Deus vai te abençoar, que Deus vai te amaldiçoar. É que, né, ele colocou regras e normas. A Bíblia é feita de regras e normas para o nosso bem-estar, para a nossa convivência, para a nossa vida espiritual e material. Então, quando a gente cumpre, a gente colhe aquilo que Deus já nos mostrou, falando que isso vai ser bom para a nossa vida. E quando você faz de forma errada, né, claramente você vai colher o fruto dessa desobediência, que, querendo ou não, é um pecado contra Deus. A desobediência, quando você desobedece a lei e a palavra de Deus, é um pecado. Você erra o alvo, você transgride a lei de Deus, amém? Então, varão, eu te convido neste dia, no dia de hoje, nesse dia chamado hoje, domingo, dia 22, amém, de agosto de 2021, obedeça a Deus e você vai ser também abençoado, amém? Recebe esta palavra, guarda o teu coração, estude, medite, seja edificado, em nome de Jesus. Deus te abençoe e até semana que vem, amém? Então, seja dependente de Deus, amém? Deus abençoe, fique na paz.